Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual da Federação Rosa Branca de Umbanda Independente, uma associação que congrega casas de culto. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento, assim como a praticamos. Nessa série estamos estudando a Bíblia e a Umbanda, o Espiritismo, fatos históricos, dados e fatos que influenciaram para a ideia que se tem hoje da mediunidade e que causa tanta polêmica entre crenças diversas. No vídeo anterior, estudamos sobre as leis, estudamos sobre prática e teoria, estudamos sobre os costumes dos outros povos e aqui, nesse vídeo, nós vamos então agora entrar diretamente no assunto da incorporação. Afinal de contas, a incorporação é uma incorporação demoníaca? É a incorporação do diabo? Quem é o diabo? Como é que se davam os fenômenos de possessão no Antigo Testamento? Será que a possessão no Antigo Testamento é diferente da possessão no Novo Testamento? Isso eu convido você a assistir comigo nesse vídeo. Vamos lá? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. Possessões demoníacas. No Antigo Testamento, nada de possessões demoníacas. No Novo Testamento, aproximadamente 30 casos. O que ocorreu de tão diferente? Para entendermos os fenômenos das possessões demoníacas, precisamos estudar a figura do diabo no Antigo Testamento e comparar com a figura do diabo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Deus de Israel exige ser adorado como um Deus único. E não existe um poder dual e capaz de enfrentar o Deus Todo-Poderoso, senão ele não seria Todo-Poderoso, não é mesmo? Não existe um poder capaz de enfrentá-lo de igual. Tanto que vemos no livro de Êxodo, capítulo 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Veja que Deus fala que é Ele quem faz as coisas. Em Isaías 45, versículos 6 e 7 temos: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Veja que Deus assume para si a autoria de tudo o que existe na criação. Não há um poder intermediário, não há um poder que cria nada. Deus é o único criador. No Antigo Testamento, a figura do diabo como um ser celestial é apresentada somente em duas passagens e ele é totalmente subordinado a Deus. Não tem poder de agir sem permissão deste. É o caso do livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. O Senhor mostrou-me Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor, e o diabo estava à sua mão direita, para se lhe opor. E o Senhor disse ao diabo, o Senhor te repreenda, ó diabo. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Vê, não é este como um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Vejamos, nesta passagem Zacarias descreve a sua visão, na qual tanto o anjo bom como o diabo estão juntos. A outra passagem que apresenta o diabo como uma pessoa está no livro de Jó. Jó, capítulo 1, diz: e aconteceu, num certo dia, que os anjos de Deus vieram para estar diante do Senhor. E o diabo veio com eles. Então o Senhor disse ao diabo: de onde vieste?
E o diabo respondeu ao Senhor, dizendo: vinde a rodear a terra, andando para cima e para baixo, no mundo. Perguntando-lhe o Senhor: tens tu diligentemente observado ao meu servo Jó? E visto que não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, verdadeiro, piedoso, e abstendo-se de todo mal? Então o diabo respondeu e disse, na presença do Senhor: adora Jó ao Senhor por nada? Porventura não fizeste uma cobertura sobre ele e a sua casa, e sobre todos os seus bens em redor? Não abençoaste as obras das tuas mãos, e multiplicaste o seu gado sobre a terra? Todavia, estende a tua mão e toca tudo o que ele tem, então deveras abençoará ele a tua face. E o Senhor disse ao diabo: eis que entrego na tua mão tudo o que ele tem. Então somente não toques nele. Mesmo depois disso, o diabo saiu da presença do Senhor. E ainda no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, temos: e sucedeu em um determinado dia, quando os anjos de Deus vieram para estar diante do Senhor, que o diabo veio entre eles, a fim de estar ele também diante do Senhor. Vejamos que nas duas passagens o diabo está junto com os anjos e o diabo se apresenta na presença do Senhor. Quando no livro de Jó, capítulo 1, Deus questiona o diabo sobre Jó, o diabo alega que Jó só era fiel porque Deus o protegia. Então o diabo diz: estende tua mão, tira tua mão, desprotege ele e verás que as coisas mudam. E aí nós temos o trecho em que Deus decide: eis que entrego na tua mão a tudo o que ele tem. Veja que é somente com a autorização de Deus que o diabo age. São estas as passagens do Antigo Testamento que fala diretamente de um ser que seria o diabo. Como vemos, em ambas o diabo está na presença de Deus, junto com os anjos, numa corte celestial. Além disso, ele não tem o poder de agir sem a autorização de Deus, sendo ele alguém que cumpre as ordens e coloca os seres humanos à prova. Tanto que no início da criação, o diabo tenta Adão e Eva no paraíso, mas é importante considerar que ele tinha livre acesso ao paraíso. No entanto, existem outras passagens no Antigo Testamento que falam do diabo, porém existe uma diferença quando a gente analisa o texto. No livro 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, ou 2 Samuel, diz: acendeu-se a ira do Senhor novamente contra Israel, e Satanás instigou a Davi contra eles, dizendo-lhe: vai, enumere a Israel e a Judá. Agora, quando nós comparamos esse texto com o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, as coisas mudam. Percebam, lá diz: o diabo se levantou contra Israel, incitando Davi a fazer a numeração de Israel. Vamos rever. Texto 1. Acendeu-se a ira do Senhor novamente contra Israel, e Satanás instigou a Davi contra eles, dizendo-lhe: vai, enumera a Israel e a Judá. Quer dizer, a ira do Senhor, a ira de Deus, acendeu-se novamente. E aí Satanás instigou a Davi. Em livro de Crônicas nós temos: o diabo se levantou contra Israel, incitando a Davi para fazer a numeração. Mas afinal, temos um dilema. Foi Deus ou foi o diabo que incitou a Davi a fazer o censo? Vejam que eu estou apresentando dados e fatos com base na própria Bíblia. São dois trechos da Bíblia. Existe uma explicação. Atenção, isso é muito importante. A explicação está na tradução dos textos hebraicos para o grego. Lembra que no vídeo anterior eu disse a Septuaginta foi a primeira tradução do texto hebraico para o grego.
eu salientei, marquem este momento, marquem esse fato, porque ele é muito importante para o nosso estudo. Aqui nós temos a explicação. A palavra Ha-Satan é um artigo definido, se referindo a um ser, e só aparece na Bíblia hebraica nos dois casos citados anteriormente, quando o texto se refere a Satanás como uma pessoa. Quando ele está na corte celestial totalmente subordinado a Deus. E no caso das outras passagens, o texto original em hebraico, a palavra que é usada é somente Satã. Ou seja, se a frase fala de um Satã, isso seria equivalente a um inimigo, um obstáculo, um adversário, como é o caso de, em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, que diz o seguinte: a palavra Satã aparece nesse texto como é a imagem que você está vendo da Bíblia hebraica. Lá diz: levantou-se, pois, o Senhor a Salomão, um adversário, a Haddad, o Idumeu. Ele era semente do rei em Edom. Quando lemos a tradução do hebraico, aparece a palavra Satã. Porque a palavra Satã nesse texto, ela faz referência à palavra, na tradução, quer dizer adversário. Ela não está falando do diabo, porque ali diz, levantou-se, pois, o Senhor a Salomão, um adversário. Ou seja, a palavra adversário, quando analisada no idioma grego, aparece como a palavra aqui equivalente é a palavra Satã. Mas o texto não está falando do diabo. Em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, a palavra Satã representa agora um adversário político. Vejamos, lá diz, porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhes os príncipes dos filisteus, faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Veja que na imagem agora da tradução, nós temos a palavra le-Satã. E esse texto não faz menção ao diabo. Mas a palavra Satã está ali. Por quê? Porque no hebraico, le-Satã quer dizer adversário. Novamente, agora falando de um adversário político. No livro de Números, capítulo 22, o texto fala que o anjo do Senhor se opôs. E podemos perceber que o termo usado para falar dessa oposição também é le-Satã. Lá diz, e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por um adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Aqui, o que ocorre? Aqui o anjo se coloca como um obstáculo para que a pessoa que a Bíblia fala não possa passar com a jumenta. Então, le-Satã, novamente, é a mesma palavra, como você pode ver na imagem. É o mesmo texto. No entanto, agora está falando de um obstáculo. Então, no Antigo Testamento, a palavra Satã, quando ela pode se referir a um obstáculo, um adversário, alguém que está contra. A tradução, essa palavra ela é usada para muitas coisas, além da palavra diabo como pessoa. Quando essa palavra aparece falando da pessoa do diabo, ela só aparece 2 únicas vezes nos textos que eu apresentei antes, no livro de Zacarias e no livro de Jó. Quando se refere a Ha-Satã, que é um artigo definido, se referindo a um ser como pessoa. Esta palavra no Antigo Testamento só é mencionada, ela só aparece, esse artigo definido só aparece 2 vezes. As outras passagens do Antigo Testamento não se referiam a uma pessoa, ao diabo como pessoa, mas sim a adversários, obstáculos, inimigos.
Então, na nossa doutrina, entendemos que a palavra Satã tem mais do que um significado, podendo indicar o diabo como pessoa, nas duas passagens, né? No livro de Jó e no livro de Zacarias, mas podendo indicar um inimigo humano, uma oposição e até mesmo um obstáculo. Mas, afinal, haviam possessões no Antigo Testamento? Como eram as possessões no Antigo Testamento? Vamos estudar um caso que é citado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15. Temos uma passagem em que narra a história da possessão do rei Saul. Lá diz: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau." Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, mas o texto diz: "E atormentava um espírito mau da parte do Senhor." Então, os criados de Saul lhe disseram: "Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta." E no versículo 23, "E sucedia quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele." Quando olhamos a imagem que está aparecendo agora, onde aparece a escritura hebraica, nós não temos a palavra Satã. A palavra Satã não é mencionada. Mas, no entanto, Saul estava possuído, e a possessão ocorria porque o espírito mau era da parte de Deus. Existe outra passagem no Antigo Testamento que demonstra claramente o fenômeno da mediunidade. O livro de 1 Samuel 28, versículo 3 a 21, relata a seguinte passagem: "E Samuel havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul se reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, a prática adivinhatória que estudamos nos vídeos anteriores, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher, e disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Aí ela pergunta: quem devo fazer subir? E Saul responde: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. Agora prestem muito atenção naquilo que está escrito na Bíblia. Isso são dados e fatos, este é o texto bíblico. A Bíblia diz no versículo 15: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Veja que a Bíblia não diz que o demônio se manifestou. A Bíblia não fala
que Satã, ou o diabo, ou os demônios se manifestaram. A Bíblia é clara, ela diz: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso eu te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel. Veja que a Bíblia novamente repete que quem fala é Samuel, o espírito de Samuel. E aí o texto diz: disse Samuel: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Veja que o espírito de Samuel diz: e amanhã e você e seus filhos estarão comigo. No versículo seguinte diz: na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando analisamos o texto do versículo 15, aonde está escrito: Samuel perguntou a Saul, nesse caso é o espírito perguntando para o rei, incorporado na médium. Aí o texto diz: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Analisamos a escritura em hebraico. Vejam que não aparece a palavra Satã, nem o termo El Satã. Não há menção nenhuma sobre o diabo. Não há menção nenhuma sobre possessão demoníaca. Não há menção nenhuma sobre demônios. É com a Bíblia que nós estamos falando. É sobre a Bíblia que nós estamos estudando. São os trechos, os textos bíblicos da Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego, e estou mostrando para vocês as escrituras hebraicas. Em Crônicas, na Bíblia online, no link que está na bibliografia, no livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, nós encontramos o seguinte texto: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Mas atenção, esse é um momento muito importante. Eu vou colocar agora para você ver o texto na Septuaginta, que diz: desta forma Saul morreu por suas transgressões, nas quais ele transgrediu contra Deus e contra a palavra do Senhor, por não guardá-la, porque Saul consultara uma médium para aconselhar-se, e Samuel, o profeta, respondera-lhe. Observem como o texto muda. Quando pegamos a Bíblia atual, nós lemos essa frase: e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Mas na Bíblia original, na primeira tradução, tem: porque Saul consultara a médium para aconselhar-se, e Samuel, o profeta, respondera-lhe. A Bíblia, a Septuaginta, a primeira tradução, não fala em momento algum que Saul teria morrido por ter consultado a médium, que Saul teria morrido porque havia feito uma cerimônia, um processo de espírita. Não é nada disso que a Bíblia original fala. Não é nada disso que a primeira tradução do hebraico para o grego diz. A tradução diz: Saul morreu
por suas transgressões, nas quais ele transgrediu contra Deus e contra a palavra do Senhor, por não guardá-la, porque Saul consultara médium para aconselhar-se, e Samuel, o profeta, respondera-lhe. A Bíblia é clara, a Bíblia admite. É com os textos bíblicos que estamos falando. São dados e fatos bíblicos. A Bíblia não fala que foi o diabo, não fala que foi o demônio. A Bíblia fala que Samuel realmente respondeu a Saul através da médium. E que não foi esse o pecado que levou Saul à morte, mas sim as transgressões por não ter obedecido a Deus naquilo que Deus havia pedido a ele. Então houve sim alteração no texto bíblico. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas traduzida por homens. E está muito claro neste trecho que houve sim uma tradução, houve sim uma alteração por vontade do tradutor, talvez, mas não é curioso que tenha havido justamente uma alteração no texto que embasa, que comprova que a mediunidade existia? Nós temos uma prova bíblica que fala que o espírito de Samuel voltou sim dos mortos através da mediunidade e falou com Saul. A Bíblia confirma. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que confirma. É o texto bíblico que diz. E Samuel lhe respondera. Em 1 Reis 22 temos a seguinte passagem. Então disse ele, versículo 19. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Como vemos no Antigo Testamento, não há uma figura de demônios possuindo pessoas. Não há possessões nem exorcismos. O diabo não interfere diretamente na vida das pessoas sem que tenha para isso uma ordem de vida, uma licença divina. Os espíritos que interferem na vida das pessoas são espíritos que têm a autorização para isso por conta das faltas cometidas pelas pessoas, e isso ocorre com a permissão de Deus. Mas então, de onde vem essa crença na possessão demoníaca? De onde vêm os exorcismos? Para isso, precisamos entender dados e fatos que nos tragam o entendimento sobre o que ocorreu, o que fez com que do Antigo Testamento as coisas fossem tão diferentes e agora no Novo Testamento nós tenhamos tantos relatos de possessões demoníacas. Por que no Antigo Testamento não há possessões demoníacas? Por que no Novo Testamento isso é tão presente? Se com dados e fatos nesse vídeo comprovamos através de textos bíblicos que há sim mediunidade na Bíblia, que Samuel realmente voltou e falou com Saul. Neste vídeo nós comprovamos que houve sim a alteração do texto original para a tradução da Bíblia atual, pois a Septuaginta prova isso. Então, como que as coisas mudaram tanto para o cenário atual que nós estamos vivendo, aonde a mediunidade e a manifestação dos espíritos está sendo tão considerada como uma obra do demônio ou como a manifestação dos próprios demônios. Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno saravá. Bom